Graça e paz, amados irmãos, nós estamos aqui ao vivo no Facebook da IEC do Jardim Cruzeiro para fazer o nosso culto de hoje, né, um culto especial, porque nós temos conosco hoje uma visita muito especial, ilustre, a nossa missionária Edna, né, que dirige o campo missionário ali na cidade de Almadina. Ela está aqui conosco hoje, vai nos trazer a palavra, né, nos dar algumas orientações, algumas chamadas, né? Atenção sobre a obra missionária. E por que nós estamos fazendo isso? Porque nós estamos no mês de missões, né, que é o mês de julho, e esse mês de julho nós temos a intenção de trazer só missionários, né, para estar aqui nos orientando, nos dando a palavra, né, como os irmãos já viram aí na comunicado aí no Facebook. Hoje nós temos aqui a missionária Edna e quinta-feira nós teremos aqui o missionário, né, Marcelo, lá da igreja de Alagoinhas. Eu quero dizer para a dona, a missionária Edna, que ela é muito bem-vinda aqui, na atividade da igreja do IEC do Jardim Cruzeiro. Pois não, dona Edna, dá uma palavra aí de saudação. Muito obrigado pela presença. Graça e paz, pastor Carlos, os irmãos da IST Jardim Cruzeiro, ali em Feira de Santana. A paz do Senhor para todos os irmãos, para aqueles que estarão conosco nesta noite. Sejam bem-vindos. Para mim é um prazer poder estar contribuindo um pouquinho, compartilhando um pouquinho com os irmãos, também um pouco da nossa experiência no campo missionário em Almadina, e que Deus possa estar nos abençoando nessa noite. Para mim é um prazer, muito obrigada. Muito obrigado, missionária Ed, né? Nós temos aqui já alguns irmãos chegando, né? Já entrou aí o Clodoaldo, né? O pastor Vilmar, lá em Juiz de Fora, né? Depois eu vou convidá-lo para pregar aqui na nossa live, viu, pastor Vilmar? Logo aqui, não estou esquecido, não. Né? Você dá uma palavra aqui para a igreja, né? O Ezequias, né? Já está aí também. O Ministério Infantil Gênesis, que já está aqui também com a sua sala aberta. Então, o povo de Deus está chegando. Tem muitas outras visualizações aqui, né, que ainda não deu aqui um oi para a gente saber quem está aqui conosco, né, mas nós queremos agradecer desde já a presença de todos os irmãos aqui nesta noite. Então, antes da gente fazer o nossas perguntas, né, a nossa missionária, né, que é importante a gente saber como é que ela está, as atividades lá em Almadina. Nós vamos primeiro orar, né, buscar a presença do nosso Deus em oração, e assim, depois da oração, a gente continua aqui a nossa atividade. Então, amado, você que já está aqui conosco, feche os seus olhos aí também, e vamos falar, né, com o nosso Deus em oração. Bendito eterno Deus, nós te damos graças pela oportunidade de estar aqui nesta noite com a missionária Edna, missionária mulher de Deus, ali da cidade de Almadina. O Senhor tem usado a tua serva ali como instrumento para a pregação do evangelho naquela cidade. E nós queremos também de agradecer para os irmãos que já estão aqui, de prontidão, acompanhando esta atividade. Ó Deus, todos na expectativa de ouvir a tua palavra, instruções, orientações, ó Deus, de uma serva do Senhor. Que o Senhor esteja falando ao nosso coração de uma maneira poderosa, especial e plena, ó Deus. Quero também te pedir por aqueles que estão abatidos, estão tristes, estão chorosos, estão prejudicados com esta doença que tem crescido e ceifado tantas vidas, que o Senhor, ó Deus, esteja de uma maneira poderosa, consolando, fortalecendo o teu povo de uma maneira gloriosa e especial, ó Deus. Muito obrigado. Esteja com todos nós, aqueles que estão ainda chegando, que o Senhor apresse, ó Deus, os seus passos, para que eles possam também, da mesma forma, contemplar a beleza do Senhor, a glória do Senhor aqui nesta noite. Fica conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito bem, missionária Edna. Quanto tempo você está lá em Almadina, Edna?
Pastor, eu estou aqui em Almadina desde o ano de 2012, pastor. Em 2012 nós chegamos aqui. Tem 9 anos, então. Tem 9 anos. Isso, 9 anos. Isso. Eu posso falar um pouquinho do início do trabalho? Mas não pode demorar de sair, não. Porque eu gostaria que você fizesse essas perguntas bem objetivas, assim, porque senão nós temos 1h e pouco aqui, viu? Ok. Então, tá. Eu cheguei aqui em 2012, em Almadina, para estar fazendo a obra missionária. Comecei devagarinho, com crianças, em casa. E daí o Senhor foi acrescentando e hoje nós já estamos aqui com essas crianças hoje, tem uns que são casados, tem 3 jovens que estão comigo até hoje. E aí está hoje com quantos membros, mais ou menos, dona Edna? Quantas pessoas acompanham a atividade hoje? Olha, hoje nós temos, o campo está com aproximadamente 25 pessoas. E já tem templo próprio, já tem tudo isso. Glória a Deus! A nossa maior alegria foi quando Deus concedeu esse tempo próprio, porque aqui em Almadina, as pessoas alugam o salão para a gente, daqui a pouco, um ano depois, eles querem o salão de volta. Aí a igreja ficava mudando de casa em casa. E isso não é bom para os irmãos. E a gente, como era o sonho de Deus, Deus realizou. E eu louvo ao Senhor, porque hoje em dia os irmãos têm plantado a raiz aqui no tempo próprio. É uma referência, né? O tempo próprio é referência. É isso mesmo. Criou uma identidade, né, Edna? Uma identidade local. Ô, Edna, e essa questão do coronavírus, né, a Covid, tem tido muito contágio aí na cidade de Almadina. Como é que a igreja está convivendo com essa questão da Covid-19 aí no campo missionário? Pastor, logo no começo, quando essa pandemia chegou nas cidades grandes, nós pensávamos que não seríamos atingidos. A gente pensava que estava muito distante da nossa realidade. E foi engano nosso. Por quê? As pessoas que moravam na cidade grande ficaram desempregadas, retornaram os filhos para a casa dos seus pais, os netos para a casa de suas avós. Então, os carros começaram a chegar aqui, lotados de pessoas das cidades grandes, principalmente São Paulo, e a doença chegou até nós. Eu sei que nós ficamos fechados de março até agora, no final de junho, e recebemos autorização para voltar a funcionar. Só que tinha 2 casos na cidade. Em menos de 7 dias, pulou para 35. Agora nós estamos com mais de 56 casos na cidade. E já morreram 2 pessoas com Covid-19 aqui em Almadina. E a cidade é muito pequena, 7 mil habitantes. As pessoas, o prefeito agora deu toque de recolher, só os serviços essenciais que podem funcionar. E domingo agora fechou de novo, nós fechamos o templo até o dia 31 de julho. E aquelas pessoas que não recebiam em casa, porque a gente continuou fazendo visita, eu continuo tomando meus cuidados, mas eu estou acompanhando os irmãos, orando por eles. Aqueles que não têm celular, eu vou na porta, uso máscara, álcool em gel, sem abraço, sem aperto de mão, oro com os irmãos. E eu quero dizer também para os irmãos que a pandemia está aí, mas Jesus continua trabalhando. Porque já houve salvação em Almadina na pandemia. É isso mesmo. Entendeu? Deus, ele continua trabalhando e salvando. Deus é fiel, né, Edna? Ô, Edna, eu queria que você desse uma olhada no seu celular, que parece que ele está virando e está pegando assim, a metade do seu corpo, né? Então é preciso você acertar o seu celular aí que está te pegando.
Porque ele está virando o seu celular aí. Aí tá ficando só a metade do seu corpo aí, né, saindo. É só virar ele um pouquinho assim, Ok. para que... Ô, Edna, você tá me ouvindo aí bem? Pronto, pastor? Pronto, tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo, pastor. Pronto. Então, Ed, então é isso aí. Nós queremos desejar, né, que você seja bem sucedida, né, sucesso no campo de Almadina, né? E nós vamos então passar a palavra para você, né? Eu preciso que você consertar o seu celular aí, que ele tá pegando a metade do seu corpo, assim, ó, tá cortando o seu corpo, né? Para centralizar um pouco mais, que eu vou abrir agora a sua tela, né? Para que você possa trazer a palavra de Deus para nós aí. Amém, Edna? Amém, pastor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu acertar aqui. Ok. Parece que parece que tá travado, parece que eu tô ouvindo só a sua voz. Deve ser a internet. Tá ouvindo? Eu estou ouvindo sim, é porque a sua imagem ela desapareceu aqui do sinal. Deixa eu ver O aqui. sinal eu acho que tá um pouco fraco aqui, viu, pastor? Então é isso, viu que ela caiu o seu sinal. Eu estou ouvindo você, mas a sua imagem sumiu. Não. Deixa eu ver aqui se vai. Espera um pouquinho, deixa eu ver. Viu? Você está me vendo? Tô vendo. Tô vendo, sim. Aqui tá aparecendo a imagem minha e a do senhor. Então, deixa eu ver. Então, se a senhora começa, eu vou abrir aqui assim, voltou. Eu vou abrir a sua página, a senhora fica à vontade, né, e traga aí a palavra de Deus para nós. Nós estamos aqui, né, com muitos irmãos, Dona Edni, Vilmar, muitos irmãos aqui já nos acompanhando. Então, fica à vontade aí, dona Edna, e passe para nós aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Amém. Graça e paz para os irmãos mais uma vez. Eu quero louvar a Deus e agradecer pelo privilégio, pela oportunidade que me foi concedida pelo pastor da IEC Jardim Cruzeiro. Que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos e que não seja a minha vontade nessa noite, mas que seja a vontade do Senhor para falar aos corações dos irmãos. Eu quero estar meditando com os irmãos nessa noite, na palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo de 13 a 15. Se os irmãos puderem estar abrindo, Romanos, capítulo 10, versículo de 13 a 15, que diz assim a palavra do Senhor: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz dos que anunciam coisas boas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Eu sei que o pastor Carlos já orou no início, mas eu quero fazer uma breve oração neste momento. Pai, eu quero te louvar. Quero te louvar, Senhor, porque eu sempre tremo e temo, Senhor, a tua palavra.
Eu quero te louvar, Senhor, pela vida dos irmãos, que o Senhor possa estar falando a cada coração. E que mesmo aqueles, Senhor, que não estão ouvindo, que não estão nos vendo, mas que eles possam ser abençoados nessa noite. Abençoa, Senhor, o pastor Carlos pela iniciativa. Seja a tua cobertura espiritual sobre seu lar, sobre sua família. Ó Deus, e fala aos corações. Ministra aos corações, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco nessa noite, é o que nós te pedimos. E te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero aqui falar um pouquinho sobre a obra missionária e a responsabilidade da igreja. E o versículo que nós lemos, versículo 13, diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas logo em seguida, no versículo 15, ele diz assim: olha, e como pregarão se não forem enviados? Então é preciso que nós estejamos conscientes da nossa responsabilidade enquanto igreja. Mas nessa noite nós vamos falar um pouquinho da nossa responsabilidade individual e coletiva. Porque não é apenas a igreja, porque não adianta a igreja falar em missões se os irmãos não se envolverem com a obra missionária. Também não adianta se envolver com a obra missionária. É preciso que todos estejam imbuídos, que todos estejam, ou uma grande parte estejam conscientes da responsabilidade de se envolver com missões. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre a responsabilidade da igreja, tanto no coletivo, porque eu sou igreja, você é igreja, quanto no individual, eu quero falar um pouquinho sobre, porque para quem não conhece a missionária Edna, às vezes você até me conhece, mas você não lembra, ou nunca ouviu sobre o meu testemunho enquanto chamado. Como começou o meu chamado? Eu quero dizer para os irmãos que eu comecei o meu chamado logo que eu me converti. E hoje eu entendo que quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, uma das coisas que precisa sermos ensinados, é sobre missões. Porque quando nós aceitamos a Cristo Jesus, precisa queimar em meu coração, no coração de cada um, o desejo de compartilhar. E isso quem faz é o Espírito Santo. Mas é preciso que eu ouça. É preciso que alguém me passe sobre isso. É preciso eu ser ensinado sobre isso. Porque para que eu pudesse aceitar Jesus, foi preciso que alguém me falasse de Jesus. Então, todo cristão, quando nasce, todo crente, quando nasce de novo, ele tem um desejo de falar de Cristo para alguém. E a obra missionária, então, ela começa na família, ela começa no lar, ela começa com os vizinhos, ela começa com os amigos, ela se estende até o trabalho. E na minha vida, eu comecei a me posicionar como missionária no meu lar, porque o meu filho, ele tinha 3 anos de idade, quando ele aceitou Jesus, e ele falava para mim: mamãe, eu só vou para a igreja se a senhora me levar. E eu fui para a igreja, aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, e eu começando a participar da escola bíblica dominical, Deus foi falando ao meu coração, eu fui me envolvendo com os trabalhos da igreja e com a obra missionária.
Com poucos meses de crente, eu já queria falar de Jesus para as pessoas. Então, eu perguntava para o grupo de evangelismo se eu podia ir junto. Quando tinha visita nos lares, eu queria ir junto, eu queria estar participando. E foi assim que começou o meu envolvimento com a obra missionária. Saindo das 4 paredes, casa, depois igreja, depois indo falar nos lares, falar nos lugares onde eu podia compartilhar do evangelho do Senhor. Eu lembro que, certa vez, teve um trabalho em um lugar chamado Carioca. Era 2 vezes na semana que nós evangelizávamos lá no bairro chamado Carioca. E a minha alegria era quando chegava terça-feira e eu podia ir à noite. Eu lembro que a Kombi era uma Kombi velhinha, a Kombi da igreja. Às vezes só ia eu e mais 2 ou 3 pessoas. Às vezes a gente quer fazer a obra do Senhor, mas nós queremos ir com a multidão. Ah, porque a igreja não vai. Porque se a igreja não vai, se nem todos vão, eu não vou. Porque vai ter evangelismo. Se o pastor não for, a gente não vai. Então, a gente quer colocar a responsabilidade na igreja, a responsabilidade no pastor. Não, a iniciativa é individual. Eu estou falando assim porque é assim que começou na minha vida. Então, quando nós somos chamados pelo Senhor, e todos nós somos chamados, a obra missionária é a responsabilidade coletiva e individual. Então, se eu for esperar a multidão para eu fazer alguma coisa, eu não vou fazer. Se em teu coração queima, se você tem vontade de fazer algo na tua igreja, se você tem vontade de fazer algo para o Senhor, então comece orando. Comece orando, conversando com a igreja, conversando com o pastor e falando, olha, eu quero sair da minha posição. Eu pensei que agora na pandemia a obra fosse parar. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, eu não consigo ficar parado. Eu falei para Deus. Eu comecei a me incomodar. Mas aí Deus ministrou ao meu coração. E isso também é uma palavra que eu quero deixar para os irmãos que estão nos assistindo nessa noite. Porque quando a gente quer fazer a obra do Senhor, Deus ministra no teu coração. Se Deus fala ao teu coração o que é para fazer, não passe a responsabilidade para outro. Se Deus te chamou para fazer a obra do Senhor, então Deus vai ministrar no teu coração e vai te dar estratégia para fazer. Porque muitas vezes nós falamos assim, eu não vou fazer a obra missionária porque o meu marido não é crente. Mas eu quero te dizer, minha irmã, meu irmão, talvez a tua esposa não é crente, ou talvez você tenha dificuldade por causa do trabalho. Eu trabalho, então como eu posso fazer missões, pastor? Missionária, como eu posso fazer missões se eu estou trabalhando, se eu estou estudando? Ali no seu trabalho você pode ser um missionário. Por que eu quero dizer isso para você? Vamos voltar um pouquinho em relação à pandemia. Quando começou essa pandemia aqui em Almadina, meu coração ficou incomodado. E eu falei, Deus, eu não consigo ficar parada. Eu não consigo deixar de falar. E aí me lembra o livro de Atos, né? Quando Pedro falou para aqueles homens, né? Que prenderam Pedro, no livro de Atos, né? Que aqueles sacerdotes, aqueles saduceus que prenderam Pedro, e ele falou assim, olha, nós não podemos ficar calados diante de tudo isso que temos visto. Então, quando nós amamos ao Senhor,
Mas, missionária, eu amo o Senhor. Se você não gosta, se você ainda não, ainda, porque a partir de hoje Deus vai mudar o teu pensamento. Eu creio que Deus não me trouxe aqui para falar só por falar. Eu creio que a partir de hoje você vai mudar algumas atitudes. Deus vai mudar algumas atitudes na tua vida em relação a missões. Porque eu falei para Deus, Deus, eu não posso ficar parada em casa. Eu não consigo, queima na minha alma, falar de Jesus para o Senhor todos os dias, para alguém todos os dias. Eu não consigo ficar calada. Eu preciso anunciar as boas novas. Aí Deus falou comigo assim, não, você não vai sair para falar, agora você vai orar. Então, para a obra missionária é feita primeiro através da oração. A porta de entrada para a obra missionária é a oração. Então, se você quer fazer a obra missionária na igreja, se você quer servir ao Senhor no teu trabalho, se você quer servir ao Senhor e você não pode ter um chamado específico, porque a minha história é longa, para eu falar do meu chamado específico agora, eu ia precisar muito mais do que 40 minutos. Você precisa primeiro orar. Porque a porta de entrada para tudo, na responsabilidade individual e coletiva, em relação à obra missionária, é a oração. Sem a oração, o barco não anda. Sem oração, a nossa vida não anda. Sem oração, nós fazemos como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam há 3 anos, eles estavam assim, tanto tempo com Jesus, né? E aí, depois que Jesus foi crucificado, depois que Jesus morreu, eles perderam a visão do futuro. Missionário, o que você quer dizer? Explica de novo. Os discípulos, eles estavam andando com Jesus. Mas depois que eles viram tudo aquilo que Jesus passou, eles perderam a visão da promessa que Jesus tinha feito para eles. Se Jesus falou com eles que estariam com eles, que Jesus ia ressuscitar, o medo, o desânimo, o abatimento, tudo isso acompanhou aquele discípulo no caminho de Emaús. A Bíblia diz que Jesus estava com eles, ali, andando com eles, eles pensavam que era estrangeiro. Então, na obra missionária, passa o tempo que passar. Missionário, eu estou esperando um tempão, eu tenho um chamado. Eu estou esperando um tempão Deus falar comigo. Eu estou esperando Deus fazer algo novo na minha vida. Então, vai orar e busque a intimidade com Deus. Porque a obra missionária não se faz pela força. A obra missionária nós não fazemos a obra missionária na nossa própria vontade. Aí eu vou voltar um pouquinho em relação ao meu chamado. No início do meu ministério, eu fazia a obra missionária. Eu participei de um projeto que ainda não era o Nilson Braga. Porque eu já fazia missões local. Eu trabalhava como professora numa creche. E aí eu fui convidada pela Secretaria de Educação a fazer missões em um bairro muito carente, em uma favela, lá no Rio de Janeiro. E eu aceitei o desafio. Foi o meu primeiro emprego como servidora pública, como professora nessa favela. Chegando na escola, na creche, tinha mais de 40 crianças correndo de um lado para outro da creche.
Aí eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? A diretora da creche falou assim, olha, todo mundo que vem aqui trabalhar, ninguém fica. Primeiro porque aqui, eu não posso falar o bairro, porque é um bairro conhecido do Rio. Aqui é um bairro muito violento. E os professores têm medo de entrar no bairro. Segundo, porque os filhos que estudam aqui na creche, as crianças que estudam na creche, são filhos dessas pessoas. E essas crianças são muito rebeldes. E era criança subindo na mesa, criança subindo para todo lado. E aí eu peguei, e mesmo com os olhos abertos, eu orei. Eu estendi a mão para aquelas crianças e falei, eu não estou aqui para gritar com criança. Se Deus me mandou para aqui, é porque Deus sabe, Deus tem um propósito. Então, quero dizer para você que está me ouvindo, que está me vendo nessa noite, a tua vida não é uma vida sem propósito. Missionário, meu filho está nas drogas. Meu marido não quer saber de igreja. Meu marido até já serviu ao Senhor. Ele era um homem envolvido na igreja, mas ele teve algumas decepções e ele desanimou. Eu também ando desanimada. Tudo que aconteceu na minha vida esses anos todos me fez desanimar. Eu quero dizer que o propósito de Deus não se perde, não cai por terra. O chamado de Deus não cai por terra. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Porque foi assim na vida de Pedro. Pedro, um homem medroso, que negou a Cristo Jesus. Quando Jesus estava passando para ir ser crucificado, Pedro falou assim, eu nunca estive com aquele homem. Esse é o Pedro que depois estava discursando, falando do evangelho para todas aquelas pessoas que estavam interrogando porque ele e Tiago tinham, no nome de Cristo Jesus, curado um homem. Então eu cheguei naquela creche e falei, não, se eu estou aqui é porque Deus tem um propósito. Eu sei que eu comecei um trabalho lá, trabalhando com as crianças, evangelizando as crianças. Porque quando eu fui chamada para lá, a secretária de Educação falou assim, ela é uma missionária. Ela está aqui para trabalhar, mas ela vai ser, além de professora, ela vai ser uma missionária. Então, a diretora da creche, ela não era crente, mas ela me chamava de missionária. Tudo que fazia na creche, ela queria que eu tomasse a frente para orar, para convidar os pais. Eu comecei a envolver os pais daquela comunidade. E eu só saí daquela creche quando eu fui dirigir um projeto de adolescentes infratores. E assim a obra de Deus continuou na minha vida local, com missões local. Mas Deus tinha um projeto na minha vida e eu não lembro o ano, mas Deus colocou no meu coração, vim em Almadina trazer alimentos, mas antes eu participei de um projeto na cidade de Jequié. Eu não lembro se foi em 88 ou 98. Eu participei de um projeto missionário na cidade de Jequié. Ali já era o Nilson Braga. E naquele projeto Nilson Braga, eu vim para Almadina trazer alimentos e falar de Jesus para essa comunidade que hoje estou. E em 2011 e 2010, Deus começou a me dar sonhos. De madrugada, eu dormindo, sonhava que eu estava nesta rua que eu estou hoje. Eu não sabia que era na cidade de Almadina. Mas Deus começou a colocar sonhos em mim, em minha vida, que eu estava andando por essa rua. E eu falei para o meu marido, olha, eu falei assim, marido, nós vamos fazer missões em Almadina. Porque Deus está me dando sonhos de uma rua. Eu não sei se é Almadina, mas eu quero ir para lá, fazer missões lá. Mas aí teve um projeto Nilson Braga lá em Montes Claros, Minas Gerais, e eu fui. Depois o projeto voltou para o Rio e eu fiquei. Fiquei um mês em Montes Claros. Mais ou menos um mês em Montes Claros. Depois eu fui para Januária, na igreja da irmã Raquel e do pastor Clemilson.
Ajudei lá um pouco. Acho que foi um final de semana que eu fiquei lá. E no retorno, poucos dias antes de retornar, Deus me deu outro sonho. E eu falei para o meu marido, quando eu cheguei, nós vamos fazer missões em Montes Claros? E aí o meu marido falou assim, olha, eu tenho que ver todos os meus documentos para minha aposentadoria. Só vou depois que me aposentar. Isso eu falei com ele em 2011. Só que Deus me deu um outro sonho. Deus me botou no sonho, Deus me botou no ônibus. E no ônibus ele mandou eu vir para o Nordeste. Eu não sabia que era Deus que estava me mandando. Eu falei que não ia entrar no ônibus porque eu estava sem meu marido. Meu marido tinha ficado para trás, não tinha entrado no ônibus. E eu falei, não, deixa meu marido chegar, que a gente entra junto. Aí a voz tocou no meu ombro e falou assim, entra. E depois que ele falou para eu entrar no ônibus, eu me senti segura. Entrei no ônibus e vim falar de Jesus nas cidades do Nordeste. Ali eu entendi, quando eu acordei, que o meu chamado era no Nordeste e que eu precisava cumprir esse chamado. Isso no início de 2011, eu contei para o meu marido esse sonho. Depois Deus me deu sonhos que meu marido não estava comigo. Eu sei que em agosto de 2011, uma semana antes do meu marido falecer, eu sonhei com ele em uma maca. E eu falei, meu marido, se prepare, porque Deus me mostrou você em uma maca. E se cuide. Se você estiver pecando ou pecado, peça perdão ao Senhor. E naquelas semanas em diante, ele começou a voltar do serviço. Mas Deus não queria que eu visse ele falecendo. E ele faleceu no dia 4 de agosto de 2011. No dia... 2 meses depois do falecimento do meu esposo, 33 anos de casada, Deus falou assim, ó, pega tuas malas e vai, porque eu preciso completar o chamado específico que eu tenho na tua vida. E aqui estou eu em Almadina, fazendo a obra do Senhor. Ele morreu em 2011, em 2012, em maio eu estava em Almadina fazendo a obra do Senhor, abrindo um trabalho aqui em Almadina. Então, eu quero dizer, irmãos, que aquele que começou a boa obra, ele completa. Mas é preciso nós colocarmos as nossas vidas diante do Senhor. Temos a nossa responsabilidade. Então, nós temos 3 formas de fazer missão. Agora, enquanto coletiva, enquanto igreja, tem tá virando jargão já. Porque eu já ouvi muito isso, já li sobre isso, que existem 3 formas de fazer missões. Aqueles que vão, né? Aqueles que vão, aqueles que oram e aqueles que contribuem. Então, ser missionário não é uma tarefa fácil. Mas Deus conta com a igreja. Porque é a igreja que seleciona, é a igreja que jejua, é a igreja que ora, é a igreja que envia. Então, a igreja tem a responsabilidade de estar acolhendo aqueles que têm um chamado. É a igreja que tem a responsabilidade de estruturar a obra missionária local, Jerusalém, Judeia, porque a igreja conhece os seus membros, né? A igreja conhece. Então, quando a igreja se envolve com missões, a probabilidade da obra missionária crescer é maior. Quando a igreja se envolve com missões, a probabilidade do missionário se sentir melhor no campo, porque o missionário vai se sentir acolhido. O missionário vai se sentir amparado. O missionário não vai se sentir sozinho. Então,
Isso quando nós temos a responsabilidade enquanto igreja. Então, a responsabilidade da igreja é orar por missões, porque não adianta a igreja, eu tô fazendo missões, estou mandando para o pastor lá da igreja, estou dando para o pastor, quando é o culto de missões? Então tá, eu vou separar X para missões. Irmãos, a obra missionária precisa de dinheiro, sim. Muito. E como nós precisamos de dinheiro. Por quê? Nós não podemos fazer a obra missionária se a gente não for, se não tiver alguém segurando as cordas. Eu tenho um amigo que ele costuma falar comigo assim, missionária, você é louca. Como pode? Você era coordenadora na parte da tarde, professora na parte da manhã, você recebia quase 3.000 reais como professora efetiva do município do Rio, e você larga tudo. Quando eu tive a certeza, quando meu marido faleceu, irmãos, Deus colocou uma certeza muito grande de que eu não deveria ficar mais no meu emprego. Deus falou assim, olha, se tem algo que está segurando, eu tirei. Deus falou ao meu coração. Então, eu entreguei, eu tive com o prefeito e falei assim, olha, estou entregando o meu cargo. Ele falou assim, olha, a senhora tira 2 anos de licença-prêmio. Hoje, pensando nisso, eu falo assim, meu Deus, hoje eu sou feliz. Você perguntar para mim, missionária, você é feliz com o que você fez? Eu sou feliz, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Porque tem pessoas que passam a vida inteira segurando alguma coisa e não vai fazer missões. E eu conversei com o prefeito e ele falou assim, olha, a senhora tira 2 anos de licença-prêmio e a senhora vai, licença sem vencimento, sem remuneração, e vai para onde a senhora falou que vai, depois a senhora volta. Eu falei, meu Deus, eu estou sendo testada na minha força, por quê? Eu não tenho nenhum recurso para ir, mas o meu coração batia aceleradamente, falando, vai, não feche os teus ouvidos para todas as vozes. E foi uma coisa que eu guardei para mim mesma. Eu não contei para ninguém da minha família que eu estava abandonando meu emprego, porque eles iam falar que era coisa de maluco. Então eu vim com a cara e com a coragem, porque eu sabia que Deus estava no controle de tudo. Eu sabia que Deus estava na frente. Então, irmãos, se envolver com missões enquanto igreja, nós estarmos primeiro orando. Porque quando a gente ora por missões, quando a igreja ora por missões, porque a oração, ela move o teu coração a se apaixonar. O segredo de missões do indivíduo e da igreja é a oração. Eu não vou deixar de falar da oração, por quê? A paixão pela obra missionária, a paixão por almas. Quando eu falo obra missionária, eu estou falando de evangelizar. Eu estou falando cumprir o ide do Senhor. Porque o Senhor Jesus falou assim, olha, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, se Jesus deixou um imperativo para mim e para você, para mim, indivíduo, e para nós, enquanto igreja, esse imperativo é para ser cumprido. Quando Jesus chamou Pedro, vocês lembram que eu falei de Pedro ali, no livro de Atos? Mas se vocês lerem, voltarem um pouquinho no livro de Lucas, capítulo 5, a gente vai ver um Pedro que estava cansado, né? E a gente vê, olha, irmãos, Deus está levando a gente agora a avaliar a nossa própria vida, através da vida de Pedro. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, a minha vida cristã é a mesma coisa há anos e anos.
A vida, estou cansada de fazer a mesma coisa no meu trabalho, estou cansada disso. Às vezes você tem um chamado, talvez não para igual o meu, talvez não igual o de Pedro, mas talvez sim para segurar na mão do pastor da sua igreja e falar assim: pastor, estou aqui para ajudar no que for necessário na obra missionária, para ajudar no que for necessário para que um campo missionário se desenvolva mais, para que se fortaleça o campo missionário, porque nós, no campo missionário, precisamos disso. Que a igreja, que os irmãos segurem nas nossas mãos e falem: olha, conta conosco, conta comigo. Quando a gente volta um pouquinho no capítulo 5 de Lucas, e eu quero até lembrar os irmãos aqui, a palavra do Senhor diz que Pedro estava com um dos barcos. No capítulo 5, versículo 1, diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia. E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. Eu quero dizer que a partir de hoje você vai tomar uma atitude na tua vida. A partir de hoje você vai tomar uma atitude. Porque para Pedro seguir a Jesus, Pedro primeiro teve que ouvir. E você está ouvindo nessa noite. Você está ouvindo a palavra do coração de Deus para o teu coração. Porque em meio à pandemia você pode fazer alguma coisa. Missionário, o que você acha que eu posso fazer? Eu estava conversando com os jovens, essa semana, e eu estava até comentando com o pastor Carlos, que aqui tem poucos jovens, mas tem. Eu falei: meninas e meninos, eu estou com vontade de fazer um sopão, a igreja está fechada. A igreja acabou de fechar domingo, mas eu não quero ficar parada. Aí falei para eles do sonho que está no meu coração. Está no coração de Deus, primeiro. E Deus passou para o meu coração, porque eu não esqueci. Porque todos os dias eu estou lembrando. Eu falei: meninas, eu quero fazer sopa e quero distribuir na igreja, mas a gente tem que comprar embalagens, a gente tem que comprar material de sopa está caro, porque aqui em Almadina não tem plantação de legumes, e batata, e cenoura, tudo vem de fora, e a gente precisa fazer sopa e pedir o pessoal e divulgar para o pessoal vir pegar na porta que eles precisam. E aí eu falei, aí os jovens falaram: missionária, conta com a gente para ajudar a fazer. Porque os idosos não podem sair de casa, mas a gente pode. Então, você que está ouvindo nessa noite, você pode falar assim: missionária, eu posso ajudar? Pode. O que você pode fazer? Você não pode vir aqui, eu estou aqui na linha de frente. Eu estou aqui na linha de frente enquanto você ora. Eu estou aqui na linha de frente enquanto você ajuda, contribuindo. E a palavra do Senhor chegou ao coração de Pedro. A palavra do Senhor diz que Pedro, ele estava ali com a multidão, lá, tinha acabado de lavar a rede, e ouviu Jesus falar. E Jesus falou para ele: Pedro, vai para o lugar mais alto e lança vossas redes para pescar. Aí você fala assim: missionária, pescar nesse tempo de pandemia? Eu quero falar para os irmãos que, em meio a essa pandemia, pode ter frutos, sim. Porque aqui em Almadina, eu estou discipulando uma jovem senhora que aceitou Jesus no meio da pandemia. Eu estava falando de Jesus já há algum tempo para ela, e ela não queria nada, porque ela disse: eu gosto de festa, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu falei: porque você ainda não ouviu o que Jesus tem para a tua vida. E hoje mesmo eu estava separando a lição, que eu estou discipulando ela quinta-feira. Então, Deus tem frutos em meio ao caos. Você está entendendo isso? Deus quer usar a tua vida e a minha vida em meio às dificuldades. Fala de Jesus para alguém. Fala de Jesus, não tenha medo, não se acovarda, não fique preocupado com o que vão pensar.
Porque Pedro tinha medo, mas Deus colocou coragem no coração de Pedro. E a palavra do Senhor diz que Deus, eu não vou ler o texto todo, mas eu quero completar com o versículo 10 que diz assim: Não temas, Pedro, de agora em diante será pescador de homens. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você que tem estado desanimado, tem estado cansado, como aquele discípulo no caminho de Emaús, que Jesus, após comer com eles, isso que você está comendo nessa noite, palavra, após eles serem alimentados, ouvir a palavra, Jesus falou para eles, voltaram para comunicar aos outros discípulos, a ficar com os outros discípulos. Então é tempo da igreja se unir em relação à obra missionária. Eu gostei da iniciativa do pastor Carlos de ter me convidado. Eu pesquisei algumas coisas para ler, mas eu falei, Deus, não seja a minha voz, mas que seja a tua. Que não seja eu, mas que seja o Senhor a falar ao coração dos irmãos. Porque nós estamos aqui com a responsabilidade de anunciar Jesus até que ele venha. Até que ele venha, a igreja não pode parar. Nada pode parar a obra missionária. Mesmo com as portas fechadas, mas nós somos igreja. Então, em julho é o mês de missões. Missionária Edna, eu vou fazer o quê no mês de missões se a igreja está fechada? Você está ouvindo a palavra do Senhor. Compartilhe essa palavra. Leve Jesus aos corações. Anime o teu coração. Levanta o teu ânimo. Fortalece a tua fé. Jesus está vivo. Jesus conta comigo e conta com você. Assim como Jesus chamou Pedro, que estava naquele momento ali, desanimado, havia trabalhado a noite toda e não tinha pescado nada, até que Jesus falou, Pedro, olha, a partir de hoje, você vai ser pescador de homens. Quem sabe você que está me ouvindo nessa noite, não é um pescador que está achando assim, olha, eu vou fazer missões só quando eu terminar meu curso, só quando eu terminar minha faculdade. Faça missões aí onde você está. Abra a tua boca. Diga para o teu marido, diga para o teu filho, diga para os teus vizinhos. Mostre uma placa, coloque uma placa na porta da tua casa. Olha, Jesus te ama. Telefona para alguém e pergunta se quer oração. Porque Jesus, ele faz completa a obra. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos falar como Pedro. Pedro disse, olha, nós não podemos ficar calados. Então, que Jesus possa estar abençoando a tua noite. Eu quero finalizar com essa palavra. Devemos ter o ardor missionário pelas almas perdidas. Devemos ter esse ardor em nossos corações pelas almas perdidas. Missionária, eu gosto de missões, mas eu nunca pensei que a gente precisa nos apaixonar pelas almas. Tem almas que precisam das nossas orações. Tem pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Mesmo que você já tenha falado para ela 300 vezes e ela não aceitou. Não desista, não. Porque a palavra do Senhor diz em João 15,16, não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós, para que vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Muitas vezes nós semeamos a semente e ela cai na beira do caminho, né? E aí vem as aves e come aquela semente. Mas a gente não pode parar de semear. Às vezes você semeia e a semente cai em um terreno cheio de pedras. E aí ele nasce, mas as pedras fazem com que
não tem a raiz profunda, e aí aquela semente morre. O sol bate e morre. Muitas vezes nós semeamos, no campo missionário também é assim. Às vezes a gente semeia a semente, e aí vem os problemas, que são os espinhos, e as pessoas desfalecem, não querem mais vir para a igreja. Quantas vezes eu falei, Deus, eu não aguento. Senhor, eu estou cansada. Porque missionário cansa, missionário é humano. Ora por nós. Nós somos necessitados das nossas orações. Sem oração, a obra no campo não anda. Muitas vezes a gente semeia no coração, aí vem os problemas, as lutas, as pessoas cansam. Mas a gente não pode desistir. Eu sei como missionário é assim, como pastor é assim. Você investe na vida das pessoas, mas na hora certa cai, como aconteceu com essa jovem. É uma jovem senhora, ela tem já uma filha adolescente. O nome dela é Leidiane. Eu peço oração pela Leidiane. Eu oro pela Leidiane o tempo que eu estou em Almadina. E ela nunca quis. Agora, na pandemia, ela falou, missionária, eu preciso do seu Jesus. Me ajude em oração. Eu quero aceitar Jesus. Eu tenho até um vídeo dela no computador, no dia que ela aceitou Jesus. E ela falou, olha, eu quero firmar minha fé em Cristo Jesus. Então, a semente caiu numa terra boa. E aí, o lavrador, ele vai colher essa semente. Então, eu, missionária Edna, sou carente das vossas orações. Quero agradecer muito a Deus pelo privilégio, porque falar de Jesus, irmãos, é um privilégio, nós não somos merecedores. Nós não sabemos fazer nada. Nós não sabemos nem orar. Mas é o Espírito Santo quem nos ajuda nas nossas fraquezas. Muitas vezes eu falo, Senhor, eu estou à frente desse campo e eu não sei fazer nada. Mas o Senhor, Ele é quem trabalha, é o Senhor quem me capacita. Então, é o Senhor quem capacita você também, que está nos ouvindo. Então, orem pela missionária Edna, porque eu sou dependente de Deus e dependente das vossas orações. Eu gostaria de estar fazendo oração por vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Eu quero te convidar, com a permissão do pastor Carlos, a estar orando pela tua vida em nome de Jesus. Pai, louvado seja o teu nome. É pela tua misericórdia que nós estamos aqui. Ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória, toda gratidão. Agora eu quero te pedir, Senhor, segura na mão da tua igreja, do teu povo. Abençoa aqueles que estão cansados. Que a partir de hoje, Senhor, haja um compromisso. Senhor, eu sei, Senhor, que muitos têm, mas que o Senhor possa fazer crescer a cada dia mais, Senhor, o compromisso de cada um, individualmente, e de cada igreja desse Brasil, espalhado, Senhor, neste Brasil com a obra missionária. Porque a obra missionária é muito mais, Senhor, do que eu falei aqui. Mas que teu Espírito Santo possa completar. Deus abençoa as igrejas envolvidas com os campos missionários. Nós queremos, ó Deus, apenas dizer que nós te amamos e que essa igreja é tua. A igreja na terra é do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão. Por isso, Deus, abençoa os campos missionários, abençoa a igreja do pastor Carlos, a irmã Valdilene, membros, congregados, liderança. Deus abençoe esse pastor e essa missionária. Aonde tiver um crente cansado, sobrecarregado, desanimado, que o Senhor possa aliviar, sustentar. Abençoa os enfermos, visita os teus filhos nesta noite. Deus traz paz ao coração, esperança. Fortalece a fé.
Não permita, Senhor, que nada venha os fazer, Senhor, retroceder. Deus, amplia a visão em relação a todos os projetos e propósitos que o Senhor tem sobre a vida de cada um e sobre a vida da tua igreja. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem sido cuidadoso para comigo, zeloso para comigo. Eu te sou grato pela vida do meu filho, que continua comigo. Sustenta, Senhor, os teus filhos aqui no campo. Abençoa os membros e congregados, os novos. Abençoa o teu povo espalhado pela face da terra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Pastor Carlos, me perdoe o tempo. É isso aí, eu que agradeço, dona Edna, né, por estar aqui conosco, né, nesta noite. Né, o sinal dela lá não é assim muito bom, por isso que está assim, travando, né? Mas a mensagem, né, foi muito clara, apesar do vídeo dela que está assim parado, mas a voz, né, de áudio ficou muito bom, né? Ninguém teve dificuldade de compreender. Né, e nós louvamos a Deus pela vida da missionária Edna, né, que o Senhor a fortaleça ali nesse campo, ali de Almadina, e que a cada dia ela possa ver, perceber a boa mão, né, do Senhor, né, lhe sustentando, lhe fortalecendo, né, e possa ver o fruto, né, ali na cidade, né, do seu trabalho, ali de uma maneira especial. Ela usou uma palavra aí muito importante, né, ela falou muito pouco essa palavra, né, e eu gosto de chamar a atenção dos irmãos, né, que é a palavra compartilhar. Compartilhar que ela usou. A igreja, os crentes, são pessoas que compartilham. Compartilham a sua fé, compartilham o que ganha, compartilham o seu tempo, compartilha os seus dons, os seus talentos. Né? O crente, ele é uma pessoa que vive o tempo todo compartilhando. Né? Então, amados, não deixa de compartilhar, né, essas lives. Nós temos observado que os irmãos não têm compartilhado as lives. Quer dizer, você está comendo sozinho e não está interessado que os outros também comam, né? Então, compartilhe, porque aí, quando você compartilha, você está dando oportunidade para os seus amigos ouvir a palavra de Deus. Que às vezes, no Facebook, a gente vê tanta bobagem, tanta besteira, né? E uma palavra boa, né, bem dada pela missionária Edna, pelo pastor, você não compartilha e fica as coisas besteiras rodando aí no Facebook, e aí as coisas importantes a gente não compartilha. Então, nós somos compartilhadores, né? Então você não pode fechar essa live aqui hoje sem compartilhar. E é tão simples, né? Só apertar o botãozinho aí no fundo do seu celular e você vai estar acessando tantas pessoas para ouvir, né, o testemunho da missionária Edna, né, aqui, e outras pessoas podem ser edificadas. Quem sabe a pessoa está lá triste, abatida, achando que não tem mais o que fazer, e ao ouvir um testemunho, né, de dedicação, de consagração, a pessoa vai se levantar e falar do amor de Deus. Então, todas as atividades, compartilhem. Eu tenho visto aí que os estudos bíblicos, os irmãos não têm compartilhado, o culto de domingo, os irmãos não têm compartilhado. Quer dizer, você fica para você sozinho com aquilo, né, e não dá oportunidade para que milhares e milhares de pessoas possam também ouvir esta mensagem, né, que é uma mensagem de fé, mensagem de salvação. Então faça isso, né, compartilhe o que você tem, o que Deus te dá, né, então compartilhe isso também, né, porque nós somos compartilhadores, né, da bênção de Deus, da graça de Deus. Então nós queremos, amados irmãos, lembrar que amanhã nós estaremos no estudo bíblico, né, nós estamos estudando bibliologia na quarta-feira. Quinta-feira, o missionário, né, Marcelo, aqui do campo de Alagoinhas, vai estar aqui conosco também, trazendo a palavra, né, são palavras de missionários, né, e é muito importante a igreja ouvir, né, missionários, então não deixa de estar aqui. No domingo, o pastor Nilson, né, pastor aqui com a gente aqui, vai estar também aqui na nossa live, na sexta-feira, culto de oração, nos trazendo a palavra. Então vamos estar todo mundo aí participando ativamente, e domingo, né, nossas atividades normais.
né, 9 horas o estudo bíblico, 10 horas o MIG, e às 19h30, né, nosso culto aqui, live, e estamos aí, né, pensando, esperando de Deus as respostas, como é que vai ser, né, daqui para frente, o que nós vamos fazer com os nossos cultos, já que a gente parou de novo, né, as atividades. Então, essas são as informações das nossas atividades da semana, e vamos estar a tempo. E nunca esqueçam, né, como eu já falei, de compartilhar essas atividades, todas elas. Né, porque a gente faz questão, você compartilha para chegar mais longe, né, a pregação do Evangelho, né, o Evangelho chegando em lugares mais longínquos, né, quando os irmãos também fazem esse trabalho. Mais uma vez, nós queremos agradecer a missionária Edna, né, pela boa vontade, né, de estar aqui nesta noite. Ela falou aí, né, que gostou, que a gente a convidou, mas na verdade quem gostou foi eu mesmo, né, foi a igreja, né, de estar com você aqui, Edna. Graças a Deus a live aqui facilita, né, a gente encontrar muitos irmãos, né, e muito obrigado, né, dê um abraço aí no seu filho, que deve estar por aí te dando aí apoio, né, dá um abraço aos irmãos aí de Almadina, né, e vamos continuar orando, né, uns pelos outros, e assim nós vamos juntos, né, atravessar esse momento de crise, de tantas dificuldades que nós estamos passando. Então nós vamos orar, nós só queremos lembrar os irmãos que vamos orar pela Pamela. Aqui, quando a gente fala que alguém está doente, todo mundo já acha que está de Covid, né? E adoeceu, está de Covid, né? Só que tem outras doenças, outros problemas também, né? Que todos nós estamos sujeitos. Então, a Pamela, ela está doente, né? Mas tudo indica que não é nada a ver com Covid, né? Já é um problema que ela tem há muito tempo. E vamos estar orando pela Pamela, né? Ela esteve no trabalho, na última live aí dos jovens, né? Aí cantando, fazendo solo, e ela está doente, e nós vamos orar pela Pamela, né, para que o Senhor esteja curando, né, sarando a sua enfermidade. É isso aí, missionária Edna, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Um abraço para todos os irmãos. Dou um abraço de todo mundo. Amém. Quer falar alguma coisa, Edna? Quero agradecer os irmãos, dar um abraço daqui de Almadina para todos vocês. Continue orando pela missionária. E se alguém quiser meu contato para estar orando, missionária Edna, eu gostaria que você estivesse orando por um problema específico meu. Pega o meu contato com o pastor Carlos, ele tem o meu contato, que a gente tem. Tenho mesmo. A gente vai estar orando e abençoando, sendo abençoado. Os irmãos, algum irmão quiser estar assim, ofertando para o campo missionário, o pastor Carlos também tem o meu contato. Isso. Tá certo? E falando em oferta, nós estamos no mês de missões, né? Então, nós estamos arrecadando as ofertas específicas para missões, né? Então, é necessário que todas as famílias façam o seu alvo missionário, né? Para a gente receber aí no início do mês de agosto, né? Que é o dia da entrega de dízimos, ofertas. Então, você dá a sua oferta missionária, né? Que nós estamos aí no mês de missões, né, e é necessário que as famílias façam os seus alvos. Não é porque nós estamos na crise que a gente vai deixar de contribuir para missões. Missões está no coração de todos os crentes, né? E ele não pode parar, a obra missionária não pode parar, né, até que Jesus venha. Pode cair canivete lá do céu. Os crentes vão continuar contribuindo, né, para que a obra missionária ela aconteça. Então, faça o seu alvo de missões e depois nós vamos estar recolhendo, né, no dia do recolhimento de dízimos e ofertas, né, que é uma obra específica, é uma oferta específica para o trabalho missionário. Então vamos orar, né, fechar os nossos olhos, vamos lembrar da Pâmela, né, da Pâmela que está doente, para que o Senhor possa estar sarando, né, a sua saúde. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, nós te damos graças por esta noite aqui, que tiramos para estar na tua presença. Te damos graças a Deus pela missionária Edna.
pelo seu empenho e desempenho na pregação do Evangelho, aí na cidade de Almadina. Continue, ó Deus, suprindo as necessidades da tua serva. E a cada dia, ó Deus, a dona Edna possa ter a percepção que o Senhor está presente, fortalecendo, conduzindo a sua vida e o trabalho que ela realiza aí nessa cidade, ó Deus. Supra as necessidades da tua serva. Lembramos também da Pamela, que se acha doente, ó Deus. Ó Deus, coloque as suas mãos sobre a saúde da tua serva. Fortaleça a tua serva. Toda enfermidade, ó Deus, que está ali no seu corpo, que seja desfeita em nome de Jesus, ó Deus. Lembramos também da Prisca, que também está doente, que o Senhor, ó Deus, esteja colocando as suas mãos sobre a tua filha, reabilitando, fortalecendo, e que a cada instante, ó Deus, as tuas servas, ó Deus, jovens, possam estar na mão do Senhor e sentindo a força do Senhor, a presença do Senhor, ó Deus, que fortalece. Muito obrigado pelas famílias que acompanharam essa atividade de hoje. Abençoa o teu povo, guarda o teu povo, livra, ó Deus, desta peste que está aí campeando. A tua palavra diz que mal algum chegará na tenda do teu povo, e é assim que nós vivemos, crendo no cuidado do Senhor para conosco. Muito obrigado pela palavra que a tua serva Edna nos trouxe, pelo testemunho, ó Deus, da sua vida de dedicação, e que esta palavra impacte, ó Deus, as nossas vidas de uma maneira toda poderosa. Nos dê uma noite de paz, de repouso feliz, e amanhã, ó Deus, vamos levantar para continuarmos juntos, ó Deus, nesta presença gloriosa do Senhor, que é a presença que nos satisfaz, a presença que preenche e enche, ó Deus, as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, então. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos, né? Então nós vamos sair aqui do ar. Muito obrigado pela presença. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmãos.